Bom dia aí, alunos da segunda série. Vamos lá para corrigir nossa atividade. Essa atividade é revisão para a prova. Você sabendo o conteúdo que caiu nessas atividades, você vai gabaritar a prova lá de biologia. Vamos lá para a questão número 1. O celoma é uma cavidade formada durante o desenvolvimento embrionário de alguns seres vivos. Analise a estrutura a seguir e marque aquela que não representa uma função dessa cavidade. Bom, só que ficou errado, só que não era para não representa, e sim o que representa a função dessa cavidade. Então vocês devem ter tido dificuldade aí para fazer. Qual que representa a função dessa cavidade? É eliminar excreta? Não. Armazenar gametas? Não. Dar sustentação? A principal função aí é um espaço para acomodar os órgãos internos. Então o celoma, para que serve o celoma? É um espaço entre os folhetos embrionários, onde vai acomodar os órgãos que vão vir desses folhetos embrionários. Então, acomodar órgãos internos. Essa que é a função do celoma aí. 2. Os animais incluídos no filo Nematoda são classificados como pseudocelomados. Isso significa que esses animais, o que os animais que são pseudocelomados vão ter? Não apresenta cavidade? Não é isso. Apresenta uma cavidade corporal revestida parcialmente pela mesoderma. Esse aqui vai estar correto. Por quê? Por que eles são pseudocelomados? Porque ele tem um lado do celoma é revestido pela mesoderme e o outro lado é revestido pela endoderme. E para ser celomado, ele tem que ser os dois lados revestidos pela mesoderme, ou seja, tem que ser um espaço vago dentro da mesoderme, né? Então tem mesoderme aqui, mesoderme é um espaço dentro da mesoderme. Como o pseudocelomado ele está entre a mesoderme e a endoderme, ele não é considerado celomado, e sim pseudocelomado, né? Pseudo vem de falso, falso celoma. Pois ele não é um celomado, mas ele também não é sem celoma. Então ele é um pseudocelomado, porque ele apresenta a cavidade corporal revestida parcialmente pela mesoderme. Tranquilo aí? Quem tiver em dúvida aqui na página 9, para ele ser celomado, ele precisa, o espaço tá no meio da mesoderme e não como no pseudo que está tendo contato com a endoderme. 3. O celoma é a cavidade delimitada diretamente. Já respondi aqui a segunda pergunta, né? Ele é delimitado pela mesoderme. Ele é um espaço na mesoderme. Então, a mesoderme está aqui, é um espaço no meio da mesoderme. Ele abre a mesoderme no meio e dá origem ao celoma. Então, o celoma é uma cavidade delimitada pelo mesoderme. Resposta correta é a letra C. Então vamos lá, para não esquecer. Para ser celoma, ele tem que estar no meio do tecido da mesoderme. Então nós temos ectoderme, mesoderme e endoderme. Ele tem que abrir a mesoderme no meio, né? Ele tem que ser revestido dos dois lados pela mesoderme, para ser um indivíduo celomado. Pseudocelomado é quando esse espaço está no meio da mesoderme e da endoderme. Aí ele é um pseudocelomado. E quando não tem espaço nenhum, ele é acelomado. 4. Em uma cápsula de camarão, injetou-se uma substância radioativa nas células que circundam o blastóporo. Se tal substância permanecer nessa célula, poderá ser evidenciado no animal adulto. Lembrando lá, pessoal, que blastóporo é o orifício, né? Lembrando lá que o orifício ele pode dar origem primeiro ao ânus ou primeiro à boca. Se ele dá origem primeiro à boca, ele é um Se ele dá origem primeiro à boca, ele é um protoderme. Se ele dá origem primeiro ao ano, ele é um Se ele dá origem primeiro à boca, ele é um protostômio. Se ele dá origem primeiro ao ano, ele é um deuterostômio. Como é que eu vou gravar? Se ele dá origem primeiro ao ano, ele é deuterostômio. Se deu o quê? Deu origem primeiro ao ânus, deuterostômio. Se ele dá origem primeiro à boca, ele é um protostômio, né? Dá origem primeiro à boca.
Os animais aí mais evoluídos vão ser os deuterotômios, que vão ser os cordados e vão ser os cordados, que são os animais que têm coluna vertebral, e os equinodermes, que são as estrelas do mar, que já começa a surgir primitivo ainda aí, né, mas essa parte óssea aí. Então vai ser os dois grupos de animais que vão ser deuterostômios. Os outros são protostômios. Então, se eu estou falando de camarão, eu estou falando de protostômio. Então, ele vai dar origem primeiro à região oral, letra B. Então, se eu injetar lá uma substância radioativa no blastóporo, depois lá no indivíduo adulto, eu vou achar isso aí na região oral, porque ele deu origem primeiro à boca. Ele é um protostômio. Certo? 5. Analise a árvore filogenética e responda a pergunta abaixo. Falta um acento aqui, né? Árvore filogenética e responda a pergunta abaixo. Pessoal, é quase certeza que esse aqui vai estar na prova, tá? Para você extrair informação aí. Até porque o Enem adora colocar essa árvore filogenética, né? Às vezes não colocam tantos dados assim, mas coloca essa árvore filogenética para você ir respondendo as perguntas. E aqui é bom que ele está com todas as informações aí. Segundo os padrões da cavidade corpórea, os animais classificam-se por apresentarem ou não em seu interior o celoma, a cavidade totalmente delimitada pela mesoderma. Desse modo, as planárias, os quinidários, as minhocas, as lombrigas são classificadas respectivamente em... Basta você vir olhar aqui, né? Quinidários, anelídeos, que é a minhoca, e nematodos. Vamos lá. Os quinidários, ó, eles são... Então vamos lá, basta você vir olhar aqui, ó, quinidários. Os quinidários, eles são diblásticos, só tem 2 folhetos embrionários. Então nem tem como ele ter aí o celoma. Então ele é acelomado. Então quinidário acelomado. Aí ele traz o anelídeos por segundo. Os anelídeos, eles já são, ó, esquizocelomados, né? Esquizocelomado é porque tem lá a ver com a origem do celoma, mas então ele já vai possuir celoma. Moluscos, anelídeos e artrópodes já possuem celoma. Então o anelídeo é celomado. E o outro, os nematodos. Agora os nematodos, cadê? Nematodos, eles são pseudocelomados, porque aqui já está até escrito, ó, pseudocelomados. Então ficou acelomados, celomado e pseudocelomado. Resposta correta, letra B. Acelomado, celomado e pseudocelomado. Bastava você ir seguindo aqui, basta você saber a informação, né? Se é diblástico, não tem como ter o celoma, então ele é acelomado. O que é o esquizocelomado e o enterocelomado? Dá uma voltadinha lá na aula gravada que eu expliquei lá o que é a diferença do esquizocelomado e do enterocelomado. Tem a ver com a origem do celoma, né? Enterocelomado, ele vem se ele vem lá do intestino primitivo, ele é enterocelomado, né? Entero vem de intestino, então se ele vem de origem do intestino primitivo, ele é enterocelomado. Se ele vem do origem do espaço da mesoderme, ele é esquizocelomado. Então tem a ver com a origem do celoma, mas ele é celomado. Então aqui eu sabendo que é esquizocelomado, eu sei que tem celoma. 6. Olhando ainda a árvore filogenética acima, responda a pergunta: quais os grupos de animais triblásticos, ou seja, que possuem os 3 folhetos embrionários? Bastava vir aqui e ver aonde que os indivíduos passaram a ser triblásticos. Aqui, ó. Então, se eles passaram a ser... Vou mudar tem uma canetinha aqui, né? Ó, se eles passaram a ser aqui, o triblástico passou a ser aqui, daqui para frente todo mundo é triblástico. Então, plateumintes, nematoda, molusco, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Só não é triblástico, quinidários e poríferos. Qual o grupo de animais que é acelomado? Acelomado
vai ser o porífero, quinidários, né, porque eles são diblástico e esse aqui nem possui tecido verdadeiro, então eles né, são acelomados. E o único triblástico que vai ser acelomado é o platemídeos. Então seria esses três grupos aqui: plateomídeos, quinidários e porífero. Ou se você colocar só, esse aqui já nem tem como ele ser celomado. Se você colocar só plateomídeo já serviria, porque é o único que teria a possibilidade de ser celomado, porque ele é triblástico, mas ele não possui celoma, os plateomídeos. Qual o grupo de animais é pseudocelomados? Só vai ter um aí que é pseudocelomado, que é o nematodo, né? Ele está aqui, ó, aqui que aconteceu a divisão do pseudocelomado, só o nematodo que é pseudocelomado. Daqui para frente todos são celomados, né? Aqui passa a ser esquizocelomado, então todos têm celoma. Quais os grupos de animais que são protostômio? Então, você vinha aqui, quais são protostômios? Já até adiantei lá na questão anterior, ó, deuterostômio. Onde que está a linha que separou o deuterostômio? Quem vai dar origem nessa linha aqui são só equinodermos e cordados. Então, aqui, ó, deuterostômio só vai dar origem a equinodermos e cordados. Os demais todos são protostômio, onde está aqui a separação. Então, plateomídeos, nematoda, molusca, anelídeos, artrópodes, equinodermos, plateomídeos, nematodos, moluscos, anelídeos e artrópodes são protostômios. E deuterostômios são só equinodermos e cordados. Então já respondeu aqui as duas perguntas. Deuterostômios são só cordados e equinodermos. E aqui os demais grupos são protostômios. 7. Os animais são divididos em parazoários e eumetazoários. Porém, o único grupo de animais que está no parazoário são os poríferos. Por qual motivo apenas esse grupo de animal ficou separado dos eumetazoários? Pessoal, eumetazoário é que possui o tecido verdadeiro. Esses três tecidos que nós estamos falando: endoderme, mesoderme e ectoderme. Então, todos eumetazoários têm que possuir pelo menos um desses tecidos. Na verdade, não existe, né? Existe só diblástico e triblástico, com 2 ou com 3. Os poríferos, como são animais muito primitivos, eles não possuem esse tecido verdadeiro, eles não formam tecido. Então, criou um grupo para eles, que é o grupo dos parazoários, e só ficou o porífero, porque eles não possuem tecido verdadeiro. Os demais grupos, todos possuem tecido verdadeiro e se encaixam no grupo do eumetazoário. Então, os parazoários não possuem tecidos verdadeiros, como endoderme, mesoderme e ectoderme. Então, vamos separar aqui. Tem que possuir esses tecidos. E os poríferos não possuem, por isso que eles ficaram separados nesse grupo. Um textinho base aí. Aqui a pergunta 8, né? Ficou errado. As esponjas que são os poríferos se reproduzem de 3 formas. Explique cada uma delas e qual delas é considerada sexuada, ou seja, que ocorre troca aí de material genético de uma célula com outra. Então, lá na página 17, nós temos aí as 3 formas de reprodução. Eu não vou colocar aqui, mas você pode ir lá na página 17. Eu vou só escrever o nome aqui, mas regeneração, né? Que é quando você corta ela em 2 pedaços, os 2 pedaços conseguem se regenerar. Brotamento, que é quando nasce aquele broto do lado da esponja, ele se separa e vai dar origem a um novo indivíduo. Ou gemulação. Regeneração, brotamento e gemulação. Agora, qual que é o único que vai ser considerado sexuado? É o gemulação, porque ele vai dar origem a uma larva, né? E essa larva pode surgir da junção de 2 células diferentes. Então pode vir uma célula que se soltou de uma outra esponja, se junta com a célula dessa esponja e dá origem a um indivíduo novo, né? Geneticamente diferente. Então a gemulação é o único que é considerado aí uma reprodução sexuada. O brotamento e a regeneração
são apenas cópia das células que já estão ali no indivíduo. Então, esse aqui é considerado a reprodução assexuada. 8. Qual a diferença entre um animal com simetria radial e um animal com simetria bilateral? O animal com simetria bilateral possui um lado igual ao outro. E os indivíduos radial possuem aí cortes, vários cortes. O radial possui vários cortes iguais. Então, o indivíduo bilateral, um lado é idêntico ao outro. Os radial não, né? Por exemplo, você pega uma esponja. Ainda a esponja até dá para ser bilateral, mas dependendo, tem esponja que se você cortar um lado, pode cortar em 4, 5 pedaços e eles vão ser igual, né? Vão dar várias partes iguais. A mesma coisa, por exemplo, você pegar uma estrela do mar, você consegue fazer vários cortes iguais e não necessariamente só o meio. Isso passa a ser um corte radial. Por que os animais mais evoluídos possuem todos simetria bilateral? Todos os indivíduos aí desenvolvidos vão possuir simetria bilateral. Porque para mim ser um cordado, para mim ter o sistema nervoso central, eu preciso ter os dois lados iguais. Então, para possuir sistema nervoso central, precisa ser bilateral. Por isso que a maioria dos indivíduos, para possuir o sistema nervoso central, precisa ser bilateral. Então, a maioria dos indivíduos aí evoluídos, né, que são mais evoluídos, que possuem coluna vertebral, possuem sistema nervoso, ele possui simetria bilateral, um lado igual ao outro, porque favorece o centro com o sistema nervoso. Aí, por isso, o assento. E aí a gente terminou as 10 questões, né? Porque a 7 ficou repetida 2 questões com a 7, então na verdade deu 10 questões aí. Basicamente, estudando essas questões aí, pessoal, você vai conseguir gabaritar a prova aí nossa de ciência, de biologia. Então, estuda aí para essas questões, estuda as páginas que eu passei. Que vocês vão ir bem na prova. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou online para tirar. Se ficou ainda tem alguma dúvida, tem o vídeo gravado, tem essa resolução aqui dos exercícios e eu estou online para estar tirando, mas não fica com dúvida e todo mundo vai tirar 10 na prova, certo? Bom estudo para todos aí.